Seja muito bem-vindo ao Viva Rituale Podcast, o podcast oficial do Rituale, o maior spa médico do Brasil. Aqui nós entendemos que saúde não é só a ausência de patologias, mas sim uma conexão e equilíbrio entre a parte física, social, emocional e espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece ser simples, mas tem uma profundidade gigante, que é a presença. No meio da correria, a mente acelerada e de muitos estímulos, muitas vezes deixamos o essencial de lado. E para que a gente possa ter essa conversa, eu tenho o prazer de receber o Dr. Andrea Bottoni, certo? Certíssimo. O Dr. Andrea é médico com atuação no Brasil e na Itália, formado na Universidade de Roma, em Sapienza, mestre em nutrição e doutor em ciência pela Unifesp, tem especialização em mindfulness e estilo de vida e tem o título de especialização em nutrologia e medicina preventiva social. É isso, doutor André? Gratidão, muito bom estar aqui com você, muito bom estar aqui com vocês. Doutor Andréia, vou começar aqui a nossa conversa de uma forma diferente, porque o senhor é um doutor, né? A gente teve o prazer de se conhecer, mas você está aqui no Rituale como hóspede. Isso, eu estou aqui, eu sou cliente desse lugar fantástico, maravilhoso, top das galáxias. E assim, de uma generosidade gigantesca, né? Abriu mão do seu cuidado para vir aqui, né? Dividir um pouco do teu conhecimento. Então, assim, gratidão. E para a gente começar, né, a falar um pouco disso, o que te move a falar desse assunto, a falar de presença, mindfulness, estilo de vida? Me conta um pouquinho da tua história. Por isso, primeiro, novamente, gratidão. É muito bom estar aqui com você, é muito bom estar aqui nesse lugar. Você, entre as coisas que você disse agora há pouco, você falou de conexões. Conexões em todos os sentidos, com certeza é uma coisa que me move. E aí, complementando um pouco aquilo que você compartilhou agora há pouco, não é exatamente igual abrir mão de alguma coisa, porque estar aqui com vocês também me nutre, tá certo? Espero, com muita humildade, de dar alguma contribuição que faça sentido, que possa dar alguns insights, que possa estimular algumas reflexões. Mas as trocas, pode parecer demagogia, mas as trocas nutrem. A presença, a intenção genuína de estar presente naquilo que se faz, independentemente do que está se fazendo, de viver com um pouco mais de consciência, e a gente vai conversar um pouco mais, literalmente me nutre, certo? É evidente, a gente teve o prazer de dialogar um pouco com você e com outras pessoas maravilhosas aqui. E o que eu percebi é que existe um propósito. Eu sinto isso, sinto em você, sinto em todo mundo, sinto nas pessoas que estão aqui nesse momento, colaborando, auxiliando e trabalhando para que tudo isso seja realizado da melhor forma possível. Ou seja, não é apenas a técnica. A técnica é necessária, quem está aqui trabalhando tem técnica, sabe o que está fazendo. Mas acho que come a gente faz, a nossa atitude, a nossa postura, o nosso ser complementa muito bem, certo? Por isso, o nosso diálogo que aconteceu informalmente ao longo desses dias, e o fato que surgiu esta oportunidade de gravar, eu me sinto, inclusive, muito honrado, porque a gente está aqui num lugar que é referência, certo? Por isso me sinto muito honrado. Aí você me perguntou como é que eu me aproximei desta área. Me aproximei porque faz muito sentido para mim. Faz sentido para Andrea come pessoa. Me faz bem, me nutre. Quando, 10 anos atrás, encurtando a história,
Eu descobri o mindfulness, descobri num ambiente corporativo, descobri ouvir esta palavra in un contesto di una palestra, tipo para desempenho, para performance. Aí nada contra, perché è ovvio che quando a gente sta presente, costuma inclusive produzir melhor. Sim. Por isso, quando isso acontece como uma consequência do autocuidado, está fantástico. Aí eu fiquei curioso, iniciei a estudar na internet, no, de curioso, e depois fui buscando, como você disse, uma especialização, fiz duas formações profissionais também em mindfulness e em mindful eating, além da especialização. Aí eu descobri ao longo do caminho que isso fazia total sentido para mim. A intuição que fazia sentido eu já teve lá no início, mas é óbvio, você estuda, você se aprofunda. Aí qual é o lugar? Qual é o legal? Que é a prática que faz a diferença. Óbvio que estudar a teoria, o que está por trás, os mecanismos, a neurociência, os benefícios. Mas praticar, perché quando você percebe que te faz bem, no? Para mim fez muito sentido, e já sei que para você faz sentido, isso para mim é transformador. E isso é uma coisa que funcionou muito bem para mim, e aí funciona também come conseguenza na sfera profissional. Por isso, resumo as trocas, as conexões e tentar se conectar um pouco com o momento presente, para mim significa aproveitar mais a vida, viver melhor. E aí, desculpa o trocadilho, isso é profundamente saudável. Sim. O que você acha? Faz sentido? Faz total sentido. Quando eu comecei a olhar pro Mindfulness, né, foi exatamente também um pouco por conta que eu vivi e essa questão da performance em demasia, né? E às vezes a mente estava muito acelerada no que estava por vir e deixando de desfrutar esse momento, né? Eu falo que eu comecei a acessar o Mindfulness principalmente quando eu me aprofundei na psicologia positiva, e quando a gente fala das emoções positivas, muitas delas só podem ser vividas quando a gente está nesse estado de presença, né? E quando a gente está nesse estado de presença, a gente acaba trazendo o que você disse, desfrutando melhor a vida, né? E ao te ouvir falando, né, que isso te nutre, me fala um pouquinho como hoje, né, você trouxe o teu contexto profissional, como você utiliza, você trouxe o teu contexto pessoal, mas como que você coloca em prática no teu dia a dia, Andréia? Por isso, eu vou te dizer duas coisas. Vou resgatar uma coisa que você disse antes e que também você abordou agora há pouco. Psicologia positiva. E você disse também na abertura o fatto che saúde não é apenas a ausência de doenças, de enfermidade e tudo mais. Por isso, existe o conceito positivo da saúde. E aí que acontece que, justamente, já que saúde não é apenas não ter doença, nada contra, muito bom não ter doença, mas desfrutar, aproveitar, saborear cada momento, isso é saúde. Relações humanas saudáveis, espiritualidade e assim vai. Por isso, vamos dizer assim, existe planejamento, existe organização, existe disciplina, sim. Mas quando eu me percebi e percebi a importância do autocuidado, isso também te facilita um pouco enquanto profissional, mas antes do que isso, em qualquer tipo de relação enquanto pessoa, com pessoas, com o meio ambiente, com seres vivos, enfim, porque perceber que aquilo que você faz ou aquilo que acontece, desfrutando, você se sente melhor. No meu entendimento, na minha experiência, você tem mais vontade de manter.
Se, per exemplo, quantas vezes eu já fiz, até pensando naquele modo fazer, isso se aplica na performance no trabalho, se aplica no exercício físico, se aplica quando a gente fala, putz, ganhar alguns quilos, preciso me cuidar mais, mas aí a gente mistura o julgamento, mistura che fica chateado, aí de repente fala, a partir de hoje não posso mais fazer isso, tem que só fazer aquilo. E isso é difícil de sustentar. Quando a gente vira um pouco a chave do lado positivo, ou seja, não apenas eu não posso, ok? Come alguma coisa tipo de cima para baixo, alguma coisa di fora para dentro, ma quando eu percebo que eu consigo incorporar alguma coisa, aí sim você pode ter conhecimento, mas o que faz sentido é a intenção genuína. Quando as coisas vêm de dentro, è un poco menos difficile mantê-las. Per quê? Perché a gente tem um impulso positivo. Putz, sto me cuidando, sto me sentindo meglio, sto fazendo isso para mim, ma non apenas perché a gente sabe, ma perché a gente sente. E por isso, una cosa che frequentemente si fala è scienza con coscienza, è evidenza scientifica, è recomendação, è tudo, ma non è só isso. E por isso a consciência, para mim, faz um sentido brutal. Aí existe, no caso do mindfulness, as práticas formais, ok? Que evidentemente você bem sabe. E aí que acontece que as práticas formais são absolutamente necessárias, porque, novamente, não é só uma teoria que pode fazer sentido para muitas pessoas, porque, putz, você vive melhor, você está mais tranquilo, você se percebe. Mas aí fazer. Aí uma coisa que mi intriga demais, e che oggi faz um pouco mais parte da minha vida, ma no início, a mente vai embora e não tem problema nenhum, porque acontece com todos os seres humanos. Se perceber, para mim, quando descobri e quando iniciei a sentir que isso podia acontecer comigo, que a mente vai embora, não tem problema nenhum, mas eu percebo e literalmente chama a minha mente de volta. E aí, aquela reconexão, de repente, de 2 minutos, aquela respiração, aquela presença, aí vou fazer um exemplo que, ovviamente, cada um aplica dentro da sua rotina e dentro da sua vida. Entre uma reunião e outra, entre um atendimento e outro, entre uma tarefa e un'altra, enfim, fazer pausas. Da mesma forma que se recomenda non ficar sentado por um tempo prolongado, ma tipo specialmente para chi trabalha sentado ipoteticamente na frente di un computador, pode ser meglio che normale, tipo ficar horas sentado trabalhando, fazer uma pausa rápida para beber un'acqua, para dar una volta, para si espreguiçar um pouco, uma palavra que nem sempre consigo pronunciar bem. Enfim, vocês entenderam. Faz uma diferença brutal para a sua saúde, para o autocuidado, mas o trabalho também melhora. Aquela pequena pausa, você não está perdendo tempo, você está otimizando o tempo, porque você vai se reconectar com o seu trabalho de uma forma mais adequada, por isso é extremamente positivo. Quando a gente fala, faça exercício físico, aí lá, novamente, uma coisa é a recomendação, quanto tempo você tem que fazer. Uma coisa é o que cabe na sua vida e a quanto tempo você de repente não faz. Por isso, não é iniciar já com a recomendação, mas iniciar dentro de um passo a passo, a caminhada. Perché io sto falando isso? Che a pratica formata di mindfulness ti demanda un tempo dedicato e specifico. E aí cada um escolhe o momento mais adequado dentro da própria rotina, mas um tempo dedicato. E o che è fantastico também è che isso è un cultivo, è tipo un treino, e isso eu percebi ao longo dos anos que me levou a ser um pouco menos reativo, e também a me perceber mais rapidamente.
Isso faz uma diferença. O exemplo dos pensamentos. O pensamento vai embora, não tem problema nenhum. Mas posso evitar de construir uma história, de fazer um seriado. Está me entendendo? Putz, deixa voltar para cá. Entendeu? E quando a gente, no dia a dia, em qualquer tipo de atividade, se percebe que está sendo, que tem a chance de ser reativo, isso está acontecendo muito mais rapidamente para mim. Isso eu acho que é uma coisa fantastica. Vou fazer um exemplo, não é a mente vazia, é a mente, ma che eu mi do conta come perceber um incômodo. Isso eu acho que é uma coisa transformadora. E aí, já finaliza a minha fala, que acontece que isso não é apenas um papo bonito, meio romântico ou meio de livro de autoajuda. Não, não. Esta aqui é saúde. E por trás tem uma ciência. Esta aqui mexe com epigenética. Esta aqui está comprovado que gera benefícios, mas é óbvio, não é uma vez, sei lá, por semestre. Precisa de uma De constância, uma prática isso, de uma constante. prática, mas isso a gente vai cultivando. E na medida que não é só porque alguém te fala tem que fazer, mas se você percebe, no meu caso eu, me faz bem. Por isso eu sinto que isso é uma coisa che è come un'attivazione costante che mi beneficia. Aí, óbvio que tem dias que a gente não está bem, tem dias que são mais desafiadores, tem fases da vida, mas o se perceber te permite, de um lado, mais autocuidado, mais se honrar, e do outro, fazendo um entre os muitos exemplos, que para mim se aplica bem, ser menos reativo. E aí a gente resgata aquela sabedoria interna ou o bom senso, não? Tipo, conta até 10 antes de responder. No? A língua é mais rápida do pensamento, está certo? Ou uma boa noite de sono ti permite. Isso aqui é bom senso. E, de fato, faz muito sentido. Quando a gente não precisa dar uma risposta imediata, um problema no trabalho, um relatório, uma dificuldade, uma coisa que não era esperada, pensar um pouco, rifletir, se desconectar um momento, pode ajudar. Faz sentido para você? Total. E pegando esse gancho, uma das coisas que aqui no Rituale, né, eu venho trabalhando bastante com os hóspedes, é a questão da hipercognitividade, né? O excesso de estímulo, seja computador, seja celular, né, seja do marketing, né, como um todo. Como que você enxerga isso hoje, doutora Andréa? Você percebe que essa hiperconectividade nos afasta desse processo? Porque quando você fala desse acolhimento, quando você fala, né, desse autocuidado, é necessário a gente ter um período para se permitir olhar para dentro. Só que hoje, o tempo todo, se você recebe uma mensagem, você tem que receber na hora. Se você está num período em casa, você recebe um pedido para uma videochamada rapidinha. Você percebe que esse nosso estilo de vida, né, atual, por todo esse marketing de atenção, nos coloca mais distante desse estado de presença, desse estado que você estava nos ensinando, nos direcionando, que é essa busca, não só porque o outro me diz, mas porque faz sentido. Porque hoje, né, principalmente quando a gente fala do mundo do wellness, né, do bem-estar, é quase uma obrigação, né? Meditar, como você trouxe, a prática, né, formal, 10 minutos, 20 minutos. É uma obrigação. Opa, não, pode ser muito mais simples. Mas eu estou recebendo estímulo o tempo todo, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que responder, que eu tenho que ter performance. Como que você enxerga isso? É um bloqueio? É algo que gera uma dificuldade? Como que você vê isso? Está aqui só saber se a risposta exata, entendeu? Mas ótima pergunta, e mais do que uma pergunta, uma partilha profunda. Esta é a vida como ela é. Que acontece?
não tem como não impactar, para mim impacta com certeza, o equilíbrio, novamente, o concetto pode ser simples, a aplicação às vezes nem tanto, perché che acontece? È una fascia. E aí não existe um ponto exato e di qualche forma não existe um ponto fixo, perché o che funziona oggi pode não funcionar amanhã. Ontem era de um jeito, hoje é de um outro. Por isso, riflettendo um pouco em cima da sua reflexão e da sua partilha, que eu vejo é desafiador, perché dipende de mim. É claro, dipende di come eu reajo, dipende di come eu tento organizzare o meu tempo, dipende di come è o Andrea Bottoni falo no, non precisa falar no bravo, entendeu? Mas com educação, mas com firmeza, não cabe mais. Sto cansado, tenho outra cosa para fazer, non gostaria di dizer no, ma nesse momento non posso. Ou seja, é óbvio que qual é a reflexão que eu faço? Que mesmo quando alguém fala alguma coisa que faz sentido teoricamente para mim, mas depois sou eu que tenho que colocar dentro da minha vida aquilo, e aí deixa fazer uma brincadeira agora. Se a gente pega os pilares do estilo de vida, se a gente iniciar a dizer, mas de um jeito, um modo fazer, não de um jeito reflexivo e de autocuidado, putz, tem que dormir X horas, tem que ir no mercado, ir na feira, fazer higiene dos vegetais, preparar as coisas, pá. Depois, fazer exercício físico. Depois, ter lazer, ter conectividade, conversar com os amigos. Não tem estresse. Não é não ter estresse, fazer uma boa gestão do estresse, enfim, todas aquelas coisas. Se a gente iniciar a pensar, tem que fazer. Isso não vai ser mais uma coisa que me traz calma, tranquilidade e motivação. Pode ser, no fundo, uma má gestão do estresse, pode aumentá-lo. Óbvio que é uma brincadeirinha, mas para refletir, antes mesmo eu disse, não é só a recomendação, é como eu consigo colocá-la na minha vida. O profissional é importante, é óbvio que é, mas o ator principal na minha vida não é o profissional, que é muito importante, a equipe, mas sou eu. Por isso é evidente que o que eu tento fazer? Tentar me balizar, tentar fazer reflexões dinâmicas, tentar, inclusive, dependendo da agenda, tentar organizzarla da melhor forma possível, um pouco preventivamente, perché a organizzação, o planejamento ajuda, junto com a intenção. E aí, cultivar esta atenção, esta consciência, esta presença, pode ser uma bellissima differenza, perché mi permette, novamente, de saber responder melhor e de perceber mais quais são as minhas prioridades, as minhas necessidades. E aqui, obviamente, não é ser egoísta, pensar só em mim, mas me cuidar. Aí parece um trocadilho bonito, mas a mais pura verdade. Se eu me cuido, eu consigo cuidar melhor também do outro. Tanto do outro enquanto amigo, enquanto familiar, enquanto pessoa que está perto de mim, quanto eventualmente um cliente, uma reunião de trabalho, assim vai. Exemplo que eu fiz antes, se levantar uns 5 minutos, não é deixar de trabalhar, é fazer uma pausa que te permite de trabalhar melhor. Descansar não é uma coisa errada. E quando eu descanso, eu me preparo melhor para aquilo que vou fazer. Por isso, inclusive, trabalho melhor. O esgotamento, chegar no... Aí, per che precisar de chegar a este nível? Perché a gente não pode tentar se perceber antes? Aí, óbvio, claro que essa aqui é uma área que você atua com conhecimento, com vivência, com qualidade, com responsabilidade. Óbvio que você é importante.
é evidente. Mas é a pessoa que está com você e que você está facilitando, quem você está orientando, de quem você está cuidando, que precisa entender e ter realmente esta intenção, este cultivo de se autocuidar. Aí, novamente, não são só palavras bonitas ou conceitos bonitos, mas é a vida come ela é, porque aí a gente consegue realmente viver melhor. Esta percepção, esta presença melhora a nossa saúde, automaticamente melhora a nossa vida. Nesse sentido, saúde e vida são sinônimos. E aí, viver melhor não é egoísmo, é profundamente estratégico. Não sei se eu te rispondi e se também ampliei um pouco demais, Sim, entendeu? não. Respondeu, e essa sua ampliação me trouxe um pensamento que eu costumo ter, né? Porque para mim, Bruno, quando a gente fala do mindfulness, um dos pontos principais, né, que eu busco colocar na minha vida é o que a gente fala da mente do principiante, Aham. né? Exemplo, eu saio para pedalar. Eu tô novo aqui na região onde o Rituale fica, então eu não conheço tudo. Então, às vezes eu tô pedalando, eu falo, hoje eu vou me permitir a mente de principiante. Entro numa rua, tá errada, né? Errada. Não dá onde eu gostaria, eu retorno e vou, né, me direcionando. Quando a gente fala da mente do principiante dentro do Mindfulness, uma das coisas que para mim faz sentido, e na sua fala me trouxe esse pensamento, por isso que eu quero te fazer uma pergunta, é que a gente perdeu um pouco disso, dessa mente do principiante, e muitas vezes entra nesse estado do julgamento. Não buscando esse processo interno, como você trouxe sabiamente, mas é o julgamento. Será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu tô fazendo bem? Exemplo, né? Ah, vou fazer uma pausa ativa, né? Durante o meu trabalho, levantar. Ai, mas será que eu tô errado? Será que eu tô deixando de trabalhar? Será que vão achar que eu sou preguiçoso? Você percebe que esse excesso de julgamento e a falta, né, dessa mente de principiante, né, ou como eu gosto de brincar, mente infantil, da descoberta, é uma das coisas que nos dificultam a estar nessa presença que você trouxe? Eu acho que a colocação que você fez é extremamente importante, gratidão. Eu concordo mesmo. É o exemplo que você fez da bicicleta, não? Claro, aqui literalmente você ainda tem lugares que nunca pedalou, que nunca viu. Mas, vou fazer um exemplo em cima do seu. Com certeza você já passou no mesmo lugar, mas teve sensações diferentes. Sim. Ou, não? Óbvio, muda as estações, muda as cores, ou a vida é em constante movimento. Ou seja, esta abertura, esta curiosidade, esta mente de principiante faz muito sentido e faz muito bem. A gente pode ter literalmente mais prazer, desfrutar mais. Per exemplo, na observação, é evidente. Você está na bicicleta, não dá para ir na bicicleta assim olhando a paisagem, mas dá para você dar uma olhada, enfim, e continuar. Aquele benefício, imagino eu, e vou usar como um exemplo, se você me permite, não é apenas o exercício físico em si, que é importante, Sim. evidente, mas imagino que ti geri una serie di altre sensações. Aquele ar fresco, o cheiro, per esempio, do mato, da natureza, de repente acabou de chover, não? Enfim, diferentes situações. Se a gente pensa nas nossas primeiras trocas, eu falei muito que me nutre, você repetiu isso, enfim. Isso te nutre com certeza. Sim. Faz bem tecnicamente o seu físico, mas faz bem a você, entendeu? Bruno, enquanto pessoa,
faz bem para a sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito. Isso que acho uma coisa fantástica. Por isso, este se surpreender também é profundamente saudável, perché è una cosa che io reparo che acontece in me, enfim, è che isso mi torna un poco mais grato também, certo? Perché quando a gente observa un pequeno gesto, una cosa corriqueira, mas a gente valorizar tudo isso faz bem para mim. E se eu, por exemplo, falo um obrigado a quem me fez uma gentileza, faz bem para outra pessoa. Reconhecer o que outro faz, mesmo se de repente é obrigação, porque faz parte do trabalho. Mas a gente sabe que o jeito que a gente faz as coisas é um convívio mais harmonioso, mais gentil, faz muito bem. Por isso eu vejo o assunto que você trouxe, a mente do principiante, come algo assim de bem profundo. E aí concluo, no? Gentileza gera gentileza. É a mais pura verdade. Mas não é só perché è una frase bonita, perché quando a gente tem um pouco mais de gentileza, as coisas fluem melhor, indipendentemente de que coisa. Pode ser um encontro d'amigos, pode ser um final de semestre puxado no trabalho ou outras inúmeras situações. Um ambiente mais gentil, com mais harmonia, com mais leveza, não significa, fazendo paralelismo no trabalho, um ambiente onde, não, tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem profissionalismo, mas que isso não vai contra harmonia, gentileza, educação e assim vai. O que você acha? Para mim faz extremamente sentido, né? Porque isso é uma das coisas que, quando eu vou fazer trabalho de bem-estar corporativo, um dos pontos que eu faço uma brincadeira, né? Óbvio, muito simplista, é que eu não vejo uma pessoa que não performa ter burnout. Né? Não vejo uma pessoa que não entrega resultados tendo burnout, né? Normalmente, quem performa extremamente é o que, ao longo do tempo, entra nesse estado, né? Justamente por não se permitir a ter esse estado de presença, né? A não se permitir a se olhar com essa gentileza que você trouxe, né? E justamente por conta desse julgamento, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer vão pensar sobre isso, porque se eu não executar vão achar que eu tô fazendo corpo mole, né? Então, isso que você trouxe para mim faz muito sentido, principalmente, né, quando a gente fala não só no mundo corporativo, mas hoje como um todo. A gente vive uma sociedade de performance, ou até mesmo, né? Parafraseando um filósofo que eu gosto, né? O Byung-Chul Han, que fala: a gente vive uma sociedade do cansaço, Sim, onde a sim. gente construiu um ambiente que nos adoece, justamente por não ter, né? Dentro do que você trouxe, esse estado de observação, né? Você falou a questão da consciência, né? De não ter a consciência que eu posso performar muito bem fazendo as pausas. Eu posso ser extremamente produtivo ou muitas vezes solícito, generoso, bondoso, benevolente, dizendo não, impondo certos limites. Então, para mim, isso faz um sentido absurdo, porque é exatamente entender o que faz sentido e por que tem aquilo significado com os meus valores, né? E esse estado de presença, para mim, muitas vezes é isso. Eu vejo muito, às vezes, em atendimento em consultório, quando as pessoas começam a falar o que fez, o que incomodou, eu falei, tá, mas qual é o valor atribuído a isso? Valor? Eu falei, porque para você é importante? Não sei. E aí parece que fica só vivendo nesse automatismo, não tendo consciência do motivo, né? Como você trouxe, desse
dessa compreensão mais profunda do porquê para mim isso é importante, porque isso me nutre de uma forma ou não. Ou, e se isso não me nutre, por que eu continuo executando? Bem profundo e também bem claro aquilo que você compartilhou. Bem mesmo. E aí vou só fazer um exemplo e uma reflexão. Literalmente o piloto automático atrapalha, às vezes, aquele modo de fazer. E de repente eu estou fazendo coisas e de repente não estou nem sabendo bem perché estou fazendo, tá certo? Ou aí a gente não valoriza uma sensação de mal-estar, de cansaço. É importante fazer isso. Ou às vezes o fato que a gente sempre pensa no que tem que fazer. Vou fazer um exemplo bem clássico que todos nós já fizemos inúmeras vezes. Você está falando e de repente eu, em vez de prestar atenção, inicio a pensar o que vou te responder. Indipendentemente di qual for a razão, pode ser que estou preocupado, pode ser que uma reunião é estressante, mas no momento que eu me distancio de prestar atenção no que se está falando, perché eu já estou pensando em que vou te responder, pode ser que eu perco elementos importantíssimos desta nossa conversa, que pode ser uma conversa de diferentes níveis, para depois, sim, te dar um retorno mais adequado, mais estruturado, entendeu? Mas a escuta ativa, che è un elemento importante, novamente, è per una questão di rispetto, di gentilezza, ma também per una questão profundamente estratégica, perché você falou, eu não vou te pedir, putz, fala novamente perché perdi. No, eu te rispondo de uma forma mais adequada, ou seja, no fundo, eu me antecipar para tentar ganhar tempo, pode ser que faça o efeito contrário. E inclusive pode ser que gere um certo desconforto. Por isso convido em que está nos acompanhando, e depois você complementa, isso é rispetto, é gentileza, é atenção, é presença, mas isso também, pensando em desempenho, é profundamente estratégico. O que você acha desse exemplo, que obviamente você já passou por isso, é evidente? Para mim, o que você está trazendo é essencial, porque quando a gente está falando principalmente em relação à performance, empresas são feitas por pessoas. Se eu fico atento muito mais em processo, se eu fico muito mais atento na execução de uma ação e perco o elemento de pessoas, eu estou deixando todo o capital humano e o capital emocional de lado, né? Então, exemplo, quando você fala essa questão da estratégia, uma boa comunicação ela é estratégica, né? Tem um livro de um autor que eu gosto bastante, que ele fala que os líderes se servem por último. E uma das coisas que ele traz é que a postura do líder muitas vezes é uma postura de servidor e não de ser servido. E neste livro, uma das coisas que ele fala nessa questão do servir é exatamente o que você trouxe. É você ter uma escuta ativa. Eu brinco, né? O ouvir é diferente de escutar. Porque o ouvir eu estou ouvindo, né? Mas às vezes soa como um barulho. O escutar é eu ouvir, eu ver, eu sentir a forma como você está falando, né? E isso é um estado de presença. Aqui a gente está numa conversa, né, agradável, extremamente enriquecedora, então isso me gera um êxtase em estar aprendendo. Mas se eu estou numa outra situação onde a pessoa às vezes está falando de um sentimento e eu estou vendo aquela angústia, mas se eu só estou ouvindo, não, pode continuar. Eu estou perdendo elementos importantes para, inclusive, me colocar numa postura, como a gente disse, da mente do principiante e falar assim, mas por que o Dr. André está falando isso dessa forma? Qual é o sentimento que ele está realmente querendo me dizer? Porque nem sempre só com palavras a gente consegue comunicar. Mas a hora que eu vejo,
né? Seja os olhos, às vezes os gestos. Quando eu estou escutando, às vezes a oscilação da voz, a voz embarga, a voz fica mais acelerada, eu consigo ter muito mais elementos para questionar, para me colocar curioso, para entender o outro. Então, para mim, o que você trouxe faz muito sentido, né? A gente utilizar esse processo de presença, de estar, né, ouvindo a pessoa na essência como uma função estratégica para performance, para desempenho e muito melhor, porque é humano. Você gera muito mais conexão, né? Como você trouxe, a gentileza gera gentileza, não só pelo jargão, mas porque Isso. realmente gera conexão. E quando você gera conexão, a pessoa, às vezes, muitas vezes, se coloca num estado de se sentir obrigada a devolver aquele carinho, aquele amor, aquela atenção que ela recebeu de ti, gerando relacionamentos muito mais eficazes. Muito bom, gratidão pela sua partilha, gratidão. Eu que agradeço. Doutora Andréia, eu ficaria horas e horas aqui contigo, conversando. Eu também, eu gostei muito de falar com você, gostei muito. Agradeço imensamente, né? Por conta do nosso horário, eu tinha várias perguntas sobre o Mindful Eating, mas aí então já fica um Para a convite. próxima. Perfeito, Aceita? fechado. Ótimo. Então, para a gente finalizar, doutora Andréia, se você puder mandar uma mensagem para os nossos, né? Eu ia falar telespectadores. Para quem nos acompanha. Para quem está acompanhando o nosso podcast sobre tudo que a gente conversou. E aí eu vou pedir, né, como um pedido pessoal, porque para mim fez muito sentido dessa busca interna, né, dessa motivação genuína. Se você puder deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, para que ele possa aprender mais sobre isso, ou que ele se sinta curioso para olhar mais, o que você deixaria de mensagem, o que você deixaria de informação para essas pessoas? Com muita humildade, vou dizer algo que faz sentido para mim, ainda mais nesse lugar que eu me encontro agora. Leveza, leveza. Um pouco mais de reflexão e um pouco menos de reatividade. Se isso faz sentido para você, para vocês que nos acompanham ou que estão acompanhando esse nosso diálogo, cada um, se faz sentido, veja como pode entrar na própria vida, ok? E aí, parar um momento, perceber a respiração acontecendo, fazer uma pausa pode ser transformador. Aí depois, é claro, existem diferentes caminhos, diferentes percursos, mas vamos ficar com esta mensagem, por isso repito, leveza, rifletir um pouco mais, ser um pouco menos reativo e buscar, literalmente, perceber que seja de vez em quando a respiração acontecendo. A respiração é tipo un'âncora. A respiração, óbvio que é importante, todo mundo sabe. A respiração nos permite de se conectar com o momento presente. Veja se funciona um pouco, veja se faz sentido para você e veja se você percebe alguns benefícios. Eu aqui aproveito para fechar esta oportunidade de agradecer todo mundo, Bruno, você, essa instituição maravilhosa, e de agradecer vocês. Muito obrigado. Doutor André, quem quiser mais conhecer sobre o seu trabalho, te conhecer mais profundamente, como que eles te acham nas redes sociais, LinkedIn, que eu sei que você gosta. Rede social, me fala um pouco. social. No Instagram, dottor.dr.Andrea Bottoni. Bottoni, tudo junto. Andrea, eu sou italiano, por isso dr.Andrea
Bottoni. E no LinkedIn, Andrea Bottoni, nome e sobrenome. Muito obrigado pela sua generosidade. Gratidão imensamente. E para você que nos assistiu até agora, se você entende que essa mensagem que a gente passou pode ajudar outras pessoas, por favor, seja generoso. Envie, né, o nosso podcast, seja em qualquer plataforma, YouTube, Spotify, entre outras. Tá? Envia para quem você entende que essa conversa pode auxiliar a estar mais presente, a poder estar, né, mais consigo mesmo, buscando essa motividade intrínseca, tá bom? Gratidão a cada um de vocês e seja muito bem-vindo ao Viva Rituale Podcast.